Olá, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa breve aula sobre três estratégias para venda de serviços de consultoria de imagem agora em 2025, que o ano ainda não acabou. Estou gravando em outubro essa aula, o ano ainda não acabou, a gente ainda tem tempo pela frente e, muito provavelmente, algumas dessas estratégias vão continuar valendo, né? Não só para esse ano, mas para os próximos. Se você já é nossa aluna, já está familiarizada, né? Sinta-se em casa. Se você ainda não é, seja bem-vinda, né? Você pode conhecer um pouquinho de como funciona a nossa escola, a nossa didática. Esse é um tipo de conteúdo que a gente faz para auxiliar as necessidades dos nossos alunos e para também mostrar como que funciona na prática a didática, o ensino da escola, você se ambientar um pouquinho conosco, com a nossa maneira de ensinar. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso quadro branco para entrar no assunto, que são três estratégias, três maneiras de fazer a venda dos serviços, tá bom? E o que acontece, né, para a gente contextualizar um pouquinho? A gente sabe que ah, tanto a internet muda muito rápido, no sentido das ferramentas, daquilo que tem entregue mais resultado ou não, porque algumas estratégias vão se saturando e aí novas vão sendo criadas, né? Novos caminhos vão sendo encontrados para suprir, né, a eficiência que se perdeu ao longo do tempo. Mas também existe um fator importante que é o comportamento humano que muda também muito rápido nos tempos atuais. Então, a gente nunca esteve submetido a tantos estímulos, a gente nunca esteve submetido a um cenário onde a gente tem tantas opções do que fazer com o nosso tempo, com os nossos recursos. Então, existe aí uma verdadeira guerra pela atenção e pelos recursos das pessoas, e isso torna todo esse cenário de venda do que quer que seja, né? Seja um produto físico, né? Ou um produto digital, seja um serviço, seja uma formação, seja um acompanhamento, tudo isso vai se tornando diferente. Essa é a palavra, né? É diferente. Eu não vou dizer mais fácil ou mais difícil, é diferente. Tempos atrás na internet a gente tinha uma lógica que era um marketing muito mais expositivo, de você atrair atenção, né? Às vezes gerar ali uma percepção de valor e um desejo, e daí quando você fazia uma chamada para ação CTA, você já conseguia muitas vezes uma conversão. Com o tempo, o processo ele foi cada vez mais se tornando, digamos assim, dependente de você criar uma conexão com a pessoa. Então, essa venda fria, de você simplesmente apresentar uma oferta e a pessoa converter na hora, cada vez é mais raro. Pode acontecer se você pegar o lead certo, no momento de compra certo, apresentar para ele uma oferta, né, que realmente dialogue com aquilo que ele busca, pode acontecer, mas não é a regra. Não é a regra. A regra hoje é a venda a partir do relacionamento. Então, o relacionamento ele fica em primeiro lugar e a gente vai encarar todos os meios que nós temos à disposição hoje como oportunidades para justamente fomentar esse relacionamento e criar as oportunidades, né, de que negócios aconteçam. Porque muitas vezes as pessoas não fecham, isso eu fui descobrindo mais recentemente, não é porque não gostam de você, ou porque não têm confiança em você, ou porque seu produto não é bom, isso tudo é a base, né? Mas o que acontece é que muitas vezes pessoas que gostam de você, que querem comprar de você, que querem fazer algum serviço com você, estão deixando de fazer porque ela está perdida em meio a tanto estímulo, a tanta coisa, está faltando clareza, está faltando uma oportunidade clara a se apresentar, está faltando, às vezes, você guiar o processo, você trazer para ela uma janela de decisão onde ela se force a sair da inércia e tomar uma ação. Então, basicamente, a gente vai trabalhar estratégias que dialogam com esse modelo de venda, especialmente de serviços, que é o modelo que hoje mais tem funcionado no mercado, né? Venda a partir de relacionamento. Tá bom? Maravilha. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira estratégia, né? Deixa eu botar um títulozinho aqui. É, três maneiras de vender serviços de consultoria de imagem em 2025.
Inclusive, já fica a dita, né? Esses títulos ultra específicos são títulos que têm performado melhor os conteúdos que vocês forem fazer. Então, isso também é uma dica bacana, né? A gente não usar aqueles títulos tão genéricos, mas fazer esses títulos mais específicos. Senão, poderia ter feito um título, né? Estratégias para a venda, sei lá, alguma coisa bem. Não, quanto mais preciso, digamos assim, mais específico, tende a performar melhor os conteúdos. Então, o primeiro é estratégia com formulário de satisfação barra pesquisa. Que a gente pode aplicar das duas formas. Eu já vou explicar a diferença para vocês. Então, a primeira estratégia, a gente usa um formulário, tá? A primeira versão desse formulário é um formulário de satisfação que vai estar endereçado a clientes antigos que você tenha, né, no seu negócio, clientes que você já atendeu, e uma outra versão seria um formulário endereçado a pessoas que ainda não foram clientes, mas que de alguma maneira estão no seu radar, são leads que você tem, são pessoas que te seguem, que te acompanham, que você consegue ter alguma maneira de contato com ela, daí a gente vai chamar isso de uma pesquisa, muda um pouquinho o foco, mas a lógica é a mesma. Como que funciona, né? Eu vou mostrar já para vocês o exemplo do formulário de satisfação, mas basicamente, você, vamos botar aqui, né? Passo um, criar um formulário. Aí eu vou deixar aqui sugestão Google Forms, que é bom, é barato, não dá problema. Ele não é o mais sofisticado visualmente, ele não tem aqueles efeitos, né, de transição de pergunta. Ele não tem essa parte tão bem desenvolvida quanto outros modelos de formulário, especialmente modelos pagos, mas e de maneira geral, a menos que seja uma ferramenta que você use com uma frequência muito grande, vejo assim muita necessidade de você estar fazendo uma assinatura só para ter ali um pequeno ganho de design, de estética, tá? Em geral, o Google Forms, as pessoas estão bem acostumadas a usar, então ele funciona super bem, tem uma baixa resistência. Então, criar um formulário Google Forms contendo perguntas relevantes sobre as circunstâncias e dores de imagem do entrevistado, porque eu vou botar para os dois aqui. Do entrevistado. Se for cliente antiga, agregar uma pesquisa de satisfação. Se for lead novo, agregar perguntas sobre os desejos dele. Então, esse primeiro passo, a gente cria esse formulário, e esse formulário ele vai nos municiar com informações qualificadas sobre circunstância da pessoa, quais são os problemas que ela tem, né, relacionados à imagem, ao vestuário, quais são as dores que ela enfrenta, os problemas que ela enfrenta. Se for uma cliente antiga, a gente coloca junto uma pesquisa de satisfação, que é o modelo que eu vou mostrar para vocês. Se for para leads novos, a gente pode inserir algo relacionado aos desejos, aos anseios dele, né? O que que ele quer para o futuro, pensando nessa questão de imagem, beleza, estética, enfim, né? Então a gente consegue ter um panorama bem bacana a partir desse formulário. O passo 2, divulgar, tá? Divulgar o formulário, preferencialmente tendo algum tipo de bônus para quem preencher. Ser um e-book, manual, aula. Então,
O segundo passo é a gente divulgar o formulário e, preferencialmente, para a estratégia ter um impacto maior, a gente ter algum incentivo para essa pessoa que vai tirar um tempo do dia dela para responder as suas perguntas no formulário. Quando a gente fez essa ação, quase uns 2 meses atrás, se eu não me engano, eu criei um e-book especificamente para fazer em conformidade, né, fazer junto ali, casado com essa ação do formulário. Foi um e-book sobre dress code e identidade. Então a gente mapeou uma dor de algumas pessoas que tinham essas dúvidas sobre dress code, né? Eu vou em tal evento, o que que eu visto, né? Como que é o dress code para isso, para aquilo? E claro, são perguntas que você acha fácil a resposta no Google, no ChatGPT, mas quando você tem o material ali bonitinho, com foto, com as informações resumidas, você pega informação, faz o trabalho de pesquisa na internet, pega ali, junta 3 ou 4 fontes que vão ter informações complementares, sintetiza num único lugar, isso tem um valor. Isso tem um valor agregado, né? E você oferece isso como presente, como bônus, como incentivo para a pessoa participar da ação. Então, isso aumenta bastante a taxa de participação das suas pesquisas e dos seus formulários, tá bom? Claro, você pode também fazer a versão light, né? Fazer a versão e às vezes apelar para essa questão de reciprocidade, né? Nossa, isso me ajudaria muito. Eu estou estruturando aqui uma ação, eu quero muito, né? Seria muito bom poder contar com a tua opinião, com a tua participação, mas tende a ter um efeito menor, menor. Não é nem maldade, é esquecimento. Agora, quando você dá ali um brinde, um bônus, tem um drive interior que faz com que a pessoa ela consiga mais facilmente vencer a inércia e participar da ação. Tá? Então, sempre é bom a gente preparar. Pode ser e-book, pode ser um manual, pode ser uma aula, algum material do seu nicho, obviamente, né? Como a gente está aqui falando de imagem, algo relacionado à imagem, porque o material ele também serve como âncora de autoridade para mostrar que você tem conhecimento especializado sobre o assunto e muitas vezes até como qualificador. O material ajuda a qualificar aquela pessoa, elevar o nível de consciência, deixar as dores mais nítidas no imaginário dessa pessoa. Então, o material ele também pode cumprir esse papel. Esse é o passo 2. Passo 3: entrar em contato com as pessoas que responderam o formulário, desenvolvendo conversa a partir das respostas e fazendo ofertas personalizadas. E daí o passo 3 da ação é isso: a pessoa vai lá, respondeu o formulário, a gente chama ela para conversar, né? Fulano, fulano, obrigado por ter participado. Vi aqui que você está com essa e essa situação. Às vezes a gente pode entregar um pouco de assim, de alguma orientação, alguma visão, algum conteúdo. Na minha experiência, isso funciona assim, isso funciona assado. E aí, perdão. E aí, como eu vi que você está com esse problema de tal coisa, né? Com esse problema aqui do estilo, que você está com dificuldade, eu vou te fazer uma oferta. Vê se faz sentido. E aí você faz uma oferta personalizada para essa pessoa. Uma oferta que vai chegar ali no, na dor que ela está sentindo agora. Então, isso vai ter uma efetividade muito grande. Às vezes, você não vai ter um volume de respostas tão grande nessa ação, dependendo, né, de quantas pessoas você consegue contatar, mas o nível de assertividade ele vai ser muito grande. E isso é o que torna essa estratégia tão útil. Tá? Vamos falar assim. Beleza, então, aqui esse foi o primeiro. Agora eu vou sair do quadro e vou compartilhar com vocês que eu imagino que esteja aparecendo agora para vocês na tela aqui um formulário, né, Google Forms, que a gente fez, justamente para fazer essa ação que eu falei para vocês. Tá? Essa ação gerou sim venda de serviços, eu não vou lembrar agora, né, qual foi o percentual de conversão, quantas conversões nós fizemos, mas eu lembro que foram algumas
né, conversões, alguns serviços que a gente conseguiu fazer a venda a partir dessa ação do formulário. Então, como que funciona aqui na prática? Até para vocês terem uma inspiração, ó. Esse foi para clientes de atendimento, pessoas que nós já atendemos, as suas clientes antigas, que você já atendeu elas em alguma sessão, né? Seja uma sessão avulsa, uma jornada, ou daqui a pouco que comprou um produto com você também, né? Se você tem alguma aula que você comercializa. Então, algo bem simples. Primeiro, a gente capta os dados essenciais, né? E-mail, nome completo, WhatsApp para contato. Se você não tem estrutura de e-mail marketing, não precisa capturar e-mail, mas geralmente é bom, nem que seja para deixar parado e um dia você ativar esse contato. Nome completo, WhatsApp. Qual serviço ou curso você fez conosco? Como foi a sua experiência com os nossos serviços? Então, aqui uma pergunta de feedback escrito, e aqui a gente consegue uns depoimentos bem legais. Você ainda tem dificuldades com a sua imagem? Se sim, quais? Aqui onde a pessoa vai abrir para mim a dor atual dela, e a partir dessa dor eu vou elaborar uma conversa com ela e fazer uma oferta personalizada. E aqui é uma avaliação naquele sistema de estrelas, que a gente tá também querendo ter esse controle aí, esse dado para divulgar também. Vamos pegar aqui, ó. Eu não faço longo demais o formulário também para não ficar exaustivo, é só realmente direto ao ponto, né? Aí você pode dizer, é rapidinho, porque realmente é. Vamos aqui a algumas respostas, ó. Vou começar aqui, ó. Uma primeira pessoa aqui, que fez uma coloração. Aqui já daria um depoimento, ó. Foi incrível conhecer as cores que mais se adequam a mim. Estou ajustando o guarda-roupa, mas entendo que é um projeto de formiguinha. Sempre recorro à cartela para as melhores escolhas. Bacana. Você ainda tem dificuldade? Tem. Composição de looks e peças adicionais. Então, obviamente, né? Eu consigo agora, com o WhatsApp dela, chamar a Larissa, conversar, agradecer que ela participou. A gente ficou muito feliz que a coloração foi uma experiência tão positiva. E aí eu posso até dizer, olha, eu vi lá que você colocou que você está com uma dificuldade de composição de looks. Me explica melhor como que é essa dificuldade. E essa conversa, né, vai evoluir para a gente chegar em uma oferta. Algumas pessoas vão dizer que não tem. Daí, das duas, uma, né? Ou você entra em contato só para agradecer, se colocar à disposição, lembrar de outros serviços que você tem, certo? Ou você deixa quieto esse lead, né? E você vai fazer o julgamento ali. Ó, novamente, não que eu lembre agora. Tudo bem, dá para entrar em contato, conversar, agradecer, lembrar que tem outros serviços, fazer até uma oferta de timing, que eu estou nesse mês, se você tiver com, né, caso você queira dar o próximo passo, fazer um convite ativo, dá para fazer. Claro, não é tão forte quanto quando a gente tem uma dor para trabalhar. Essa também não tinha, essa última, quero pegar mais uma. Ó, agora sim, ó. Agora no estilo. Então ela já me deu a brecha que eu me lembro até foi uma das sessões que a gente fechou. Ela já me deu a brecha para a gente conversar sobre estilo. Ela já entendeu que existe um prosseguimento. Ela fez coloração e agora ela já está olhando para o estilo. Ela já está olhando para o estilo, tá? Então é isso. Essa estratégia ela é isso. Se você for fazer, em vez de uma cliente antiga com uma cliente nova, né, por assim dizer, uma cliente que ainda não é cliente, um lead, não vai ter aquela parte da avaliação, e em vez disso você pode fazer daí duas perguntas. Uma, aquela das dores, né, quais são as suas dificuldades atuais de imagem e quais são as suas ambições, os seus desejos, como você gostaria de ser percebida. Uma para trabalhar esse aspecto do sonho, porque daí a gente pega a dor e o sonho, né? A gente pega ali aquilo que está incomodando e aquilo que ela deseja realizar. Então, é uma boa forma de conduzir, tá? Então, essa foi a primeira estratégia. Vamos agora para a segunda. Segunda estratégia para vender serviços de consultoria de imagem em 2025. Segunda, postagens barra conteúdos
de qualificação com CTA. Eu já vou mostrar para vocês o que que é. Basicamente, passo 1, criar um conteúdo que consiga qualificar, barra informar, vírgula, bater na dor, gerar desejo e tenha uma chamada para ação. Passo 2, contatar as pessoas que interagiram com a chamada e realizar a oferta. Então, aqui ele é um funil bem mais simples, né? Ele é uma ação bem mais simples. Dá um pouco mais de trabalho, talvez, porque a gente tem que fazer esse conteúdo, né? Uma coisa é, maravilha, Lucas, escreveu ali, fazer um conteúdo que qualifique, informe, bata na dor, gere desejo, né? E tenha uma chamada. Não é só isso, não quer mais nada. Mas também não é algo tão difícil, inclusive com a ajuda hoje, né, do ChatGPT, a gente consegue ter muita ideia bacana para fazer esses conteúdos. Esse CTA, ele necessariamente tem que ser um CTA que exija uma ação específica da pessoa, seja ela digitar alguma coisa nos comentários, ou se você fizer algo assim num grupo de WhatsApp, reage, ou num story, reage com o coração, reage com tal coisa, ela tem que fazer alguma ação específica para você acionar o gatilho da oferta. E esse gatilho ele pode ser manual. Tem como fazer com automação via ManyChat, tem como fazer manual. Quando o volume é mais baixo, eu acho que vale mais a pena fazer manual, porque você tem um controle muito melhor das interações, das conversas, você consegue entregar uma presença que a automação, que é mais fria, não consegue. Né? A automação, assim, claro, para fazer uma ação, seu perfil é grande, você vai ter 1.000 respostas, tem como você pegar isso na mão. Mas se eu tiver ali até 100 respostas, dá para fazer, dá para encarar. Né? Eu acho que tem benefício fazer na mão daí. Então, é basicamente esse funil de 2 etapas. Essa etapa da pessoa, porque assim, cara, se a pessoa não está disposta nem a digitar eu quero, nem a digitar ali cores, nem a fazer um reactzinho num story, numa mensagem, quanto que ela vai estar disposta a ouvir a sua oferta e se movimentar para sair da inércia e tomar a decisão de fazer o serviço com você? É baixa essa possibilidade. Então a gente testa o nível de engajamento com essa pequena ação. E essa pequena ação, ela também me diz: eu li o seu conteúdo, para mim fez sentido. Para mim fez sentido, eu tô junto aqui. Isso daqui me representa, isso daqui tá conversando bem comigo. Né? E daí eu expresso isso com essa microação. E aí a gente tem um lead qualificado. Vai fechar necessariamente na hora? Talvez sim, talvez não. Eu vou mostrar para vocês uma ação que eu fiz que também eu fechei algumas clientes com essa ação, outras clientes foram fechar mais tarde, algumas fecharam na hora, talvez algumas fechem no futuro, outras não, então tudo bem, mas é uma ação que eleva muito as suas chances de ter um contato comercial qualificado. É muito melhor do que você fazer aquele post frio de vagas abertas, agende já o seu horário, venha fazer a sua colaboração comigo, olha como eu sou bacana, presta atenção em mim. Muito melhor você fazer dessa forma aqui que eu vou te mostrar. Então, vou compartilhar com vocês novamente a tela para a gente ter um exemplo concreto. A gente fez pelo perfil da Célia a ação. Vocês vão ver que o design foi assim, ó, foi até para testar, né, o que a gente chama de design nativo, que é o design preguiçoso. Foi basicamente toda a postagem foi feita nos stories, tira print, depois sobe para o feed. Stories, feed, print. Olha, um post que teve um número baixo de curtidas,
110 curtidas, né? Aqui teve 4 vezes mais. Isso daqui teve bem menos. Post de foto geralmente tem muito mais curtida. 2.000 curtidas, 82 comentários. Mas esse daqui não me gerou nenhuma venda. O de baixo não me gerou nenhuma venda. Esse daqui me gerou umas 4, 5 vendas, que eu me lembro, assim, uns 10% aí, então, de conversão baseado no número de comentários, tá? E olha como é que ele funciona, ó. Começa assim, ó. Ai, um dia eu faço coloração pessoal, 3 pontinhos. Sempre quis conhecer minha cartela e saber minhas cores, mas agora não dá. Depois eu vejo isso. E daí a gente trabalha essa ideia de que enquanto a pessoa adia a decisão de fazer a coloração, ela está gastando dinheiro mal, gastando mal com coisas que muitas vezes vão ficar paradas ou ela não vai conseguir usar e vai ter que devolver, doar para alguém, porque ela não sabe as próprias cores. Daí a gente faz toda essa narrativa com o post, ó, enquanto isso, 160 na blusinha que está super na tendência, mas você tem subtom frio, essa cor te deixa apagada, cheia de olheira. Enquanto isso, 250 na promo fazer uma tonalização de cabelos, porque as cores não estão te respeitando. O resultado vai te envelhecer visualmente, você volta 10 dias depois para tirar a cor. 250 no blush que a blogueira garantiu que funciona para todo mundo, até você descobrir que sua mãe estava certa e você não é todo mundo, ele não valoriza sua beleza, te põe um toque de humor aqui. Agora imagine que você foi minha cliente de coloração e daí a gente, ó, isso daqui é aquela propaganda disfarçada de conteúdo, né? Algo que funciona muito melhor do que o post 100% comercial. Tem 100% de segurança na análise, entendeu as dimensões das cores, aprendendo a identificar o que te favorece, tem um guia de maquiagem da cartela, tem referências às melhores cores e neutros, sabe combinar cores. Isso sem falar do autoconhecimento que a leitura simbólica da cartela traz, a sensação de pertencimento e autenticidade ao usar as cores que Deus te deu. A gente traz o diferencial do nosso método. Ainda estou em dúvida, a gente meteu aqui 3 depoimentos dentro do conteúdo e aí faz o CTA. Ó, então a gente qualificou, entregou conteúdo, qualificou, gerou desejo, bateu na dor, agora a gente faz um CTA. Você que vive adiando seu momento, comente cores que vamos te fazer uma oferta irresistível. Tá? Você viu? Então, toda estrutura. As pessoas, algumas vão comentar outras coisas, normal, inclusive teve depoimento aqui nos comentários, espontâneo, bem legal, depoimentos bem legais. E daí o pessoal começando a comentar, ó, cores, isso daqui eu lembro, a gente fez a coloração da Camila, cores, cores. Daí como é que eu fiz essa ação? Eu poderia ter feito aquela automação com o ManyChat de resposta automática, mas eu não quis. Eu queria conversar com as pessoas e entender melhor. Aí, pessoa, eu ia lá, ó, você vem ali, clica no nomezinho da pessoa, manda mensagem para ela, avisa que mandou a mensagem aqui, te mandei um direct, e aí já manda direto, né? O direct com oferta, pergunta se faz sentido para ela. Se a pessoa tiver ali alguma restrição, você tenta entender qual é a dificuldade. Ah, mas é financeiro, mas e se a gente marcar uma data, né, que você recebe, que tem virada de cartão e a gente segurar a oferta até lá, você faz. Não desiste no primeiro não, dá uma conversada, né, dá uma corda ali, faça o seu esforço e aí você vai ter, né, o seu resultado. Então essa é uma ação que, né, vale a pena fazer. Eu quero testar depois, ó, turbinar o post, só que eu cometi um erro. Não cometo o mesmo erro que eu. Essa proporção aqui não podem ser usados para anúncio. Se for um post diferente, eu crio outro. Então eu teria que mudar a proporção da, da imagem. Porque como eu tirei um print do story, ele não está quadrado, ele está mais alto do que é 3:4 essa proporção. Essa proporção ele não permite fazer esse turbinar aqui. Então eu não consegui testar, né? Mas é uma estrutura que funciona super bem. Inclusive temos que fazer de novo agora, porque já faz tempo que eu fizesse. Então é isso. Segunda estratégia é essa. Última estratégia, e já estou liberando vocês. Deixa eu abrir o quadro de novo. Última estratégia. Espera aí que
Estou tentando jogar a tela para baixo, porque isso que eu estou sem o mouse. Às vezes eu apanho. Aqui dentro. Foi. Tá bom. Terceira estratégia, aula aberta mais oferta. Então, a terceira estratégia, né? Você vai, passo um, identifique um tema que sua audiência reaja bem e pense numa aula aberta com este tema. Dica: use um assunto bem específico para a aula. Por exemplo, ao invés de aula sobre estilo, aula sobre estilo pessoal em regiões quentes. Tá? Acho que tem um negócio aqui. Mas esse é o princípio. Você vai, identifica um tema, facilita a tua vida, pensa num tema que sempre que você fala, você vê que tem uma interação melhor do que os outros. Então, aqueles assuntos que você percebe que tem uma resposta melhor da sua audiência, tá? Então, tenta pegar algo que esteja relacionado a isso, nessa linha, em vez de um tema que você nunca falou, que você nunca testou, que você não sabe se a resposta vai ser bacana, se vai gerar interesse ou não. Pega um tema validado dos que você aborda e pensa numa pequena aula que você pode estruturar ao redor desse tema. E a dica, né, é usar, é subnichar, digamos assim, é trazer uma especificidade para esse tema. Por isso que eu dei o exemplo, né? Em vez de aula sobre estilo, que é, poxa, um negócio super amplo. Vou pegar um aspecto do estilo. Estilo em regiões quentes, né? Estilo para ambientes formais, estilo para academia, estilo para saídas com a família, sei lá. Por exemplo, quando eu fiz essa ação, que também retornou venda, então vocês vejam, né? São três ações que eu estou ensinando para vocês, as três eu fiz e tive resultado. Então, por isso que eu estou ensinando aqui. Quando eu fiz essa ação, eu fiz uma aula sobre simbolismo, simbologia das cartelas de coloração, que também não é um assunto pequeno, vamos combinar, né? Mas foi uma introdução. Mas é diferente do que eu fazer aulão sobre coloração pessoal, que daí vale tudo. Poderia fazer um sobre maquiagem na coloração pessoal, coloração de cabelos, sobre combinação de cores. Daqui a pouco só um sobre inspirações de harmonias cromáticas, enfim. Tem muita coisa que dá para explorar, mas a ideia é fazer assim, ó, mais nichadinho, tá? Então você identificou o tema. Por exemplo, o tema que eu fiz foi simbolismo das cartelas, né? Simbólica das cartelas. Passo 2: crie um grupo no WhatsApp com o nome da aula e divulgue com data e horário. Então, sexta-feira, às 20 horas, eu vou fazer essa aula, né, sobre isso daqui. E se você quiser participar, entra aqui no grupo, esse é o link. Rodou a captura, né? Faça, geralmente assim, pelo menos uma semana de divulgação. Barra captura. Passo 3: dias antes da aula, aqueça o grupo com mensagens, faça lembretes, incentive as pessoas a estarem ao vivo.
Lucas, e essa aula eu deixo gravada ou não? Eu disponibilizo a gravação ou não? Isso é uma questão de estratégia. Isso é uma questão de estratégia que não tem uma resposta única. Quando você disponibiliza a gravação, você corre o risco de ter menos pessoas ao vivo, porque é um incentivo a menos para a pessoa fazer o esforço de estar ao vivo com você, e não é certo que ela vai assistir a gravação depois, mas você está deixando de já impactar as pessoas que realmente assistem a gravação, e tem pessoas que realmente assistem a gravação. Então você tem que também, às vezes, conhecer um pouquinho o seu público, né? Ou escolher um caminho e ir, né? Então, se eu não ponho a gravação, a tendência é que eu tenha mais pessoas ao vivo do que eu teria se eu disponibilizasse a gravação, certo? Porém, eu posso estar arriscando ter ali um percentual de perda da ação, porque realmente a pessoa estava interessada, mas ela realmente tem um compromisso no dia e ela realmente não pode ver a sua aula. E aí não vale a pena ficar remarcando a aula por causa de uma pessoa, se começa a remarcar demais, a coisa vira bagunça, né? Escolhe uma data e vai com quem tiver, tá? E, por outro lado, se você for disponibilizar a gravação, aí você tem que ficar, às vezes, um pouco meio que em cima da galera, lembrando de assistir a gravação para tentar aproveitar o benefício real de ter uma gravação e, ao mesmo tempo, continuar incentivando as pessoas a estarem ao vivo. Você pode ter algo exclusivo para quem está ao vivo, no sentido de uma interação com quem está ao vivo, alguma parte extra de conteúdo para quem está ao vivo. Dá para pensar em formas de fazer, tá? Você tem que escolher, no fim das contas, você tem que escolher um caminho e ir. No fim das contas, é isso. Não tem, assim, muito uma resposta definitiva, tá bom? Eu geralmente gosto de deixar a gravação disponível porque o público que a gente tem é um público que realmente assiste, né? Um público que realmente tem esse interesse em conhecimento, que vai acabar assistindo, e aí eu vou conseguir impactar mais pessoas, e eu posso também fazer a aula, às vezes, num horário um pouco alternativo, porque minha rotina, né, com criança em casa, nem sempre eu consigo ter um horário tão rígido, então, por esses motivos, eu disponibilizo a gravação, mas não é regra, tem como fazer sempre. E aí você faz, né, antes da aula, esse aquecimento com o grupo, lembrando as pessoas, incentivando a estarem ao vivo. Passo 4: transmita a aula com conteúdo mais oferta ao final. E aqui, ó, no máximo 1 hora isso daqui tudo. Max 1 hora. Né? Não fazer uma aula muito grande. Passo 5: traga a oferta para o grupo e para as pessoas individualmente. Passo 6: faça uma semana de push com mensagens e encerre a oferta. Então, também a oferta tem que ter data, né? Então, como que eu fiz essa ação, por exemplo? Eu criei lá o grupo no WhatsApp, né? Aulas sobre simbologia das cartelas de coloração, alguma coisa assim. Marquei uma data, marquei um horário, avisei que ia ficar gravado. No dia, fiz a transmissão da aula, entreguei o conteúdo. Ao final do conteúdo, eu fiz uma oferta. Se você gostou de tudo isso, quer agora descobrir a sua cartela, né, saber o simbolismo das suas cores, então a gente está com uma condição. Normalmente é assim, agora está assim. Você que está aqui comigo na gravação, ainda vou te dar mais esse bônus aqui, mas é para fechar hoje. Me chama que a gente faz, né, a sua análise. E aí, começa a bater. Pega uma semaninha ali depois da aula, fica batendo no grupo, pode chamar, ir lá ver quem está no grupo, chamar no privado, e manda uma mensagenzinha. Primeiro a gente manda mensagem para a pessoa assistir, não sei se você viu, saiu a gravação, essa aula está muito especial, gostaria muito que você assistisse. Me avisa quando assistir para a gente conversar, eu tenho algo legal para te falar. Dá uns tempos, depois já começa com a oferta. Olha, não sei se você assistiu ou não, mas ao final da aula que a gente falou, às vezes eu também faço uma mensagenzinha com um resumo da aula para a pessoa pelo menos pegar um pouco dos argumentos, pegar um pouco do contexto, e daí já começa a bombardear com a oferta em si, né? Ao final da aula a gente fez uma oferta, você tenha visto no grupo. Normalmente a nossa coloração custa tanto, agora a gente está com uma condição de tanto, mas ela só vai durar até tal dia.
né? Ou então é só tantas vagas, já tem tantas vagas preenchidas. Algum elemento de escassez é importante ter, senão a pessoa não tem o porquê tomar a decisão naquele momento. A gente tem que dar um elemento de escassez para ela poder se movimentar. E aí você faz essa ação uma semana e encerra, tá? Então, três maneiras aí para a gente vender serviços em 2025. É claro que todas as outras maneiras seguem funcionando, você fazer o seu conteúdo constante, o seu story, de vez em quando faz uma chamadinha no story, você trabalhar com as indicações, você fazer proposta ativa para as pessoas, tudo isso segue valendo. Mas essas são três maneiras que eu acho que faz muito sentido você integrar na sua rotina de trabalho. Vamos recapitular. Primeiro, trabalhar com formulário. Você vai ter uma isca digital, né, um e-book, uma aula, alguma coisa. E aí você trabalha tanto com as clientes antigas quanto com novas clientes potenciais. Divulga o formulário, pede para as pessoas preencherem, entra em contato e conversa e faz uma oferta específica baseado nas dores e desejos que elas trouxerem para você naquele formulário. Segunda estratégia, trabalhar com esses conteúdos, né, de qualificação e CTA. Então, ele é um conteúdo que ele chama atenção para alguma dor que você resolve, para algum serviço que você presta. Ele tem ali como se fosse uma mini estrutura de LP, né? LP é landing page, de página de vendas. Ele tem uma mínima estrutura de LP no conteúdo. Você vê que tem o gancho inicial para a pessoa se identificar. Eu mostrei o exemplo para vocês que a gente fez da coloração. Então, eu a pessoa que sempre estou adiando a coloração, me identifiquei. Então, fez a qualificação. Qual é o custo, o problema dela ficar adiando a própria coloração? A gente mostrou, você está perdendo dinheiro, você está, né? Aí depois a gente trabalhou com a confiança na entrega, mostrou prova social do depoimento, fez uma última chamada, gerou a curiosidade, né, com a oferta irresistível e criou o canal de comunicação ali no CTA. Daí vai no 1 a 1 e desenvolve a conversa. E por último, uma aula aberta, que é onde você vai gerar autoridade, que é onde você vai ter a atenção nas pessoas para desenvolver esse mesmo caminho, né, de conversar sobre algo, qualificar, instigar e depois fazer uma oferta. E é importante que esse tema dessa aula aberta seja um tema específico. Tenta pegar um tema mais específico, né? Algo que tenha uma capacidade de gerar orientações, dicas, conteúdos bem direcionados, bem concretos, bem aplicáveis. Isso tende a dar uma força maior para a sua ação. Gente, basicamente é isso. Né? Essa foi uma aula aberta que eu gravei. Agora você está entendendo, Lucas, que outra coisa a gente pode fazer? Ó, aqui eu estou fazendo também uma espécie de ação, né? Porque eu estou gravando uma aula que vai sim, prioritariamente, ser distribuída para as alunas da escola, mas também vai ser colocada para pessoas que ainda não são alunas da escola. E você que não é aluna da escola e chegou até aqui, fica o convite para a gente trocar uma ideia, para você nos chamar lá no @Casal Casagrande no Instagram ou no nosso WhatsApp, se você já tiver, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, para você conhecer melhor as soluções, as formações, os produtos da escola podem te ajudar, que nem talvez essa aula esteja te ajudando a desbloquear o seu processo aí de vendas, de aquisição de clientes, certo? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.